Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta então com mais um vídeo. Dessa vez nós iremos tratar sobre a especialidade de endodontia, que foi a segunda mais votada por vocês, tá? E para isso eu decidi trazer 3 convidados super especiais aqui de casa, da UFVJM, que é a professora Suelen, a professora Carolina e o professor Warley. Eles vão mostrar pra gente um pouquinho da trajetória deles, contar como que foi essa descoberta, né? Como que eu comecei a gostar de endo, como eu descobri que iria seguir a carreira de endo, e eles vão passar algumas dicas também, com base na trajetória deles, que quem tem interesse ou curiosidade de seguir essa especialidade pode estar seguindo aí, que vai ser garantia de sucesso, tá bom? Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer a todos os 3 por terem topado. A gente sabe que a rotina, ainda mais de um professor de universidade, é cansativa, é pesada, mas eles toparam compartilhar um pouquinho com a gente. E tenho certeza que vai ser ótimo, tá? Sem mais delongas, porque eu sei que na primeira pergunta eles vão falar um pouquinho deles, eu já vou lançar, assim, a mais falada, a mais pedida, que é o seguinte: quando que vocês descobriram que queriam seguir a área de endo? Aí a gente pode começar com o Warley, depois Suelen e depois Carol. Então, primeiramente, gostaria de agradecer o Brenda aí pelo convite, né? Uma honra compartilhar um pouco da minha trajetória, dividir como que foi a minha escolha pela endodontia. Então, na graduação, eu era bolsista de iniciação científica da estomatologia. E, assim, a prática clínica da endo, eu achava ela meio complicada, meio difícil, mas foi uma coisa daquele momento, que eu acho que na graduação a gente tem uma tendência, às vezes, e muito por imediatismo, né? Que é resolver aquilo ali. E a endodontia, ela é uma área que ela exige ter paciência, né? Ter persistência, principalmente para lidar com os casos mais complexos ali. Mas eu gostava muito da teoria da endo e eu desenvolvi alguns projetos de extensão, juntamente com o Janite, um projeto de atendimento dos presidiários. Então eu gostava da disciplina, mas eu tinha uma certa dificuldade na minha prática clínica. Então, quando eu formei, o que eu percebi no consultório? A grande parte dos pacientes que chegavam ali para mim era emergência endodôntica, era paciente que estava com dor. E aí eu resolvi fazer um aperfeiçoamento, né, porque eu tinha minhas dúvidas se eu ia gostar ou não, né, da especialidade, né, porque eu achava a prática meio complicada. E aí, nesse aperfeiçoamento, que eu me descobri, né, eu fui perceber que realmente eu gostava da área, né, fui estudando, do aperfeiçoamento eu parti para a especialização e fiquei na endo. Hoje, 100% da minha prática clínica no consultório é endodontia, né? Eu já até larguei as outras áreas e fiquei mais na endodontia. Então, comigo aconteceu basicamente dessa forma. Eu gostava da teoria e fui ter a total certeza depois que eu saí. Bom, boa noite. Gostaria, né, de agradecer ao Brender o convite para estar participando aqui hoje e parabenizar pela iniciativa, né, de estar trazendo esses vídeos, né, esses debates, esses comentários aí para os seus colegas, né, que eu iniciei um pouquinho também na área da estomatologia. Quando eu estava no 4º período, eu comecei a acompanhar os professores de estomatologia, eu comecei a me interessar mais para o lado da pesquisa. E aí, a trabalhar com eles, apresentar trabalhos em eventos, né, científicos. No 5º período, eu comecei a ter o contato com a endodontia, achei complicada também no laboratório, muita técnica, muito nome diferente, muito conceito. Na primeira aula, eu já saí correndo para a biblioteca para poder pegar o primeiro livro de endodontia, porque eu tinha que fazer um resumo, porque eu não tinha entendido nada. Então, assim, né, saí de lá horrorizada. E aí, comecei a estudar e fazer os meus próprios resumos. Então, eu lia o livro e fui fazendo meus próprios resumos, que aí, a partir dali, eu comecei a entender um pouquinho mais. No laboratório eu já gostei um pouquinho, e é até interessante porque até o meu 5º período da faculdade eu não tinha tido ainda aquela área assim que, sabe, assim, é a área que eu mais gostei. Até que no 4º período eu ainda estava pensando em desistir da odontologia, de trancar. Aí eu falei assim, vamos levar mais um pouquinho, que eu estou na metade do curso, vamos ver se, né, estão vindo outras áreas, ver se vou interessar, né, por outras áreas que ainda não tinha visto. E aí ainda eu gostei um pouquinho do laboratório, achei interessante, apesar de ser difícil, complicado, mas fui gostar mesmo na clínica.
né, porque a gente vê essa diferença também, né, porque ainda, né, um pouquinho diferente no laboratório e na clínica. Então, às vezes, né, você chega no período daquele susto, e aí quando vai para a clínica, é que você vai e fala, nossa, né, é melhor do que o laboratório. Aí eu gostei da endodontia, mas, né, ainda trabalhava junto com a estomatologia, e aí eu tive um empurrãozinho do professor Janir, né, porque aí eu comecei a questionar algumas coisas na endodontia, igual eu questionava na estomatologia, e tinha ido bem no meu estágio da clínica, e aí o professor Janir me convidou para poder participar de um projeto de iniciação científica na endodontia. E aí foi a partir, então, do 7º período, com esse projeto, que eu fui bolsista dele de iniciação científica, que eu passei a ter mais contato ainda, né, com endodontia, atender pacientes. E aí foi nessa hora que eu falei, não, é a endodontia mesmo, né, que eu gosto. Eu estava também um pouquinho para a área de cirurgia, mas aí foi no 7º período que eu falei, não, deixa a cirurgia e a endodontia mesmo, que eu gostei. Mas eu tive esse empurrãozinho, né, de ter tido a oportunidade de estar fazendo um trabalho de iniciação científica, atendendo pacientes, né, voltados para a área de endodontia. E a partir daí não larguei mais. Boa noite, pessoal, tudo bem? Queria agradecer mais uma vez também aqui, juntamente fazendo coro com o pessoal, pelo convite. Acho interessantíssima essa iniciativa de vocês. A gente não imagina, muitas vezes, que a trajetória da gente pode inspirar outras pessoas, né? Pode ajudar em algumas escolhas, até porque eu não acho que é uma trajetória assim tão longa, mas olhando do ponto de vista de vocês, pode realmente ajudar em algumas, né, abrir um pouquinho a mente aí para outras possibilidades. Bom, comigo aconteceu um pouco parecido com Suelen, né? A iniciação científica, a parte científica, ela aconteceu diferente da parte de endodontia. Então, quando eu tive endodontia, eu me formei em Montes Claros, na Montes. Quando eu tive endodontia laboratorial, lá a gente tem endodontia laboratorial de uniradicular, e logo depois a gente vai para a clínica fazer uniradicular, e depois de multiradicular tem o laboratório, no outro período a gente faz a clínica logo em seguida. Então, quando eu tive contato no 5º e no 6º período com a endodontia, já foi uma coisa que eu me apaixonei, porque eu vinha de algumas decepções com outras disciplinas, então foi uma seleção meio que natural para mim. Eu eliminei outras disciplinas que não tinham nada a ver comigo, apesar de saber que a gente se forma cirurgião, dentista, clínico geral, né? Então eu tinha que saber, tinha que fazer, mas não era alguma coisa que eu gostasse realmente, né? Então, quando eu tive, por exemplo, a clínica de cirurgia, eu já tinha para mim que não ia ser essa área que eu seguiria. Eu quase, inclusive, já até contei para alguns colegas que eu quase desisti do curso por causa da cirurgia. E quando eu tive endodontia, eu tive um contato maior com a área mais delicada da odontologia, né? Então, eu gostava muito daquela delicadeza, daquele sentir, daquela calma. Você não precisava correr, não precisava... precisava de uma sequência lógica, claro, mas eu gostava daquela calmaria, daquela coisa mais artística, sabe? E foi uma coisa que eu fui levando ao longo do curso. Então, quando eu tive reabilitação oral, prótese, por exemplo, então as endodontias eu fazia. Quando eu tive odontogeriatria, eu fiz bastante endodontia na clínica de odontogeriatria também, e eu fui levando. Quando eu estava no 8º período, que já eram as clínicas integradas lá na faculdade que eu fazia, a iniciação científica, ela me despertou interesse, mas não existia iniciação científica na área de endodontia. A iniciação científica na época, na minha faculdade, era do pessoal da estômago.
Então eu comecei a fazer iniciação científica na estomatologia, mesmo gostando de outras áreas, né? Então, somente quando eu me formei que eu consegui juntar as duas situações. Então, apesar de gostar de endodontia e fazer iniciação científica na estômato, eu prossegui com o mestrado na estomatologia, né, na área de patologia oral, que patologia oral, querendo ou não, ela engloba muitas áreas, inclusive endodontia, a parte toda de diagnóstico, da patologia mesmo endodôntica, ela é englobada. Então, ao mesmo tempo que eu fazia trabalhos em outras áreas da patologia, eu também colocava alguns trabalhos de endo ali, de patologia endodôntica, que eu comecei a fazer a especialização junto com o mestrado. Então, eu fazia o mestrado em patologia e a especialização em endo, os dois ao mesmo tempo. E quando chegou a hora de eu decidir se eu ia fazer o doutorado ou não, aí eu falei, então, já que eu vou fazer o doutorado, eu vou unificar as duas coisas, né, para que fique mais para que eu siga uma linha mais coerente de formação. E aí eu decidi fazer o doutorado em endodontia. E foi, assim, muito legal, porque acaba que você, apesar de você ter a técnica, né, ter a técnica desenvolvida pela especialização, o aprofundamento dos temas na parte acadêmica, eu acho que desperta, assim, vários porquês que você faz desse jeito, por que não fazer de outro jeito, te abre a mente, porque eu fiz em universidades diferentes, então cada universidade faz de uma forma, o porquê que é feito de uma forma, o porquê que é feito de outra. Então eu acho que as coisas convergiram, né? As coisas foram convergindo para que hoje eu seja docente nessa área, né? Mas a parte do diagnóstico, da patologia ainda é a minha grande paixão dentro da endodontia. E a parte técnica é a parte delicada que eu gosto tanto também, mas juntando essas duas coisas aí é o resultado do que eu me tornei hoje. Excelente, pessoal. O que eu acho mais bacana nisso tudo, não só nesse como no anterior também, é que a gente percebe que é comum você, ainda estando no metade do curso, não saber qual área seguir, e não necessariamente a área que você começou amando, você vai seguir depois, né? Eu já vi muita gente indo para outros caminhos, a gente mesmo, em cada período nós temos especialidades diferentes, algumas a gente tem um contato um pouquinho tardio, então quem está aí assistindo está um pouquinho ansioso aí, desesperado, estou no 7º, 8º, não sei para onde seguir, já dá para perceber que nem tudo está perdido, né? Até formar aí tem um caminho pela frente, se formou também não sabe o que quer fazer, atende em clínica, vai vendo na prática qual que se identifica mais e tá tudo certo. Agora trazendo um pouquinho para a área de vocês, o que define, na concepção de vocês, um bom endodontista? E aí dessa vez nós iremos começar com a Carol, depois o Arley e por último o Suelen. Eu tenho uma visão um pouco mais ampla, eu acho, né? Eu acho que um bom endodontista não é só o que reproduz técnicas, né? Eu acho que o diferencial está num bom diagnóstico. Eu acho que a gente precisa fechar um bom diagnóstico para ter um plano de tratamento adequado. Mas a gente lida com uma situação que é muito peculiar da nossa área, né? Nenhum paciente vem procurar endodontia feliz, né? Nenhum paciente junta dinheiro para fazer uma endodontia, né? Não é um plano, não é um plano, não é um planejamento. Então a gente tem que lidar com pessoas no seu estado de estresse, no seu estado de dor. E essa energia, se a gente não tomar cuidado, a gente meio que robotiza o atendimento por causa dessas situações, né?
Então, eu acho que um bom endodontista, além da parte teórica, científica e manual, lógico que a gente precisa da parte manual, eu acho que é uma pessoa que se sensibiliza com aquela situação, que deixa o paciente perceber que ele é único, que a gente entende o momento dele, entende a dor dele e que a gente está ali para tentar ajudá-lo, né? Eu acho que essa é a principal função de um cirurgião dentista, seja ele qual for, de que área que seja, mas nesse momento de estresse do paciente, eu acho que mostrar essa nossa face mais humana, mais acolhedora, é muito importante, além da parte técnica, né? A parte técnica eu não vou colocar nem aqui em evidência, porque um bom endodontista sem a parte técnica, ele não consegue resolver seus casos efetivamente, né? Então, eu acho que a pessoa que é excepcional na parte técnica, ela tem um grande reconhecimento dos seus pares. Por exemplo, os dentistas que são os indicadores, né? Outros endodontistas, essas pessoas, hora que olham um caso complexo resolvido, eu acho que elas passam a admirar o endodontista que você é, mas eu acho que mais importante de ser reconhecido pelos pares é ser reconhecido pelo paciente por essa veia mais acolhedora e humana, e que você conseguiu resolver o problema dele naquele momento. Eu acho que é isso. Bom, na minha concepção, né, além disso, tudo que a Carolina expôs aí, eu acho que um bom endodontista, além de saber conduzir os casos, né, estar sempre acompanhando as evoluções que a área tem sofrido, né? A gente vê aí que os instrumentos estão aí em constante evolução, e para mim um bom endodontista é isso, é uma pessoa que está buscando se atualizar constantemente, entendeu? Então é uma pessoa que saiba utilizar bem os instrumentos, que saiu alguma inovação tecnológica, que sabe dominar aquela tecnologia que saiu, para trazer um maior conforto para o paciente, né? Então o paciente sempre em primeiro lugar, e a gente sabe que a tecnologia está aí para isso, né? Para trazer um tratamento mais confortável para o paciente, um tratamento que não dura sessões igual era, né, antigamente. Então, para mim, um bom endodontista é isso, que está sempre à frente aí do que a especialidade vem trazendo para a gente aí. Bom, ao meu ver, né, o que é ser um bom endodontista? Bom, a professora Carolina, né, falou muito bem aí, o professor Warley, né, nas questões de a gente saber acolher o paciente, saber entender, né, aquela situação que ele está passando ali, saber passar para ele, né, todo o procedimento que ele vai, né, que a gente vai estar fazendo com ele, para estar aliviando aquela dor. Às vezes, no momento, a gente não vai conseguir resolver, então a gente tem que fazer, né, saber passar isso para ele. A questão da gente estar acompanhando também a questão, né, da evolução dos equipamentos, dos instrumentos, de estar sempre procurando nos atualizar, seja fazendo cursos, acompanhando congressos, né? Isso é importantíssimo, porque senão a gente vai ficar para trás, né? Então não vai ser um profissional que vai ficar para trás, vão ter outros muito mais engajados, muito mais atualizados na área, né? Isso é importantíssimo. E além disso, né, eu falo assim que para ser um bom profissional, não só endodontista, né, mas um bom profissional é um conjunto de valores, né? Além desses dois que eles já colocaram, né, a questão de você conhecer bem naquilo que você está trabalhando, né? Então o conhecimento sempre vai estar atrelado, né? O conhecimento técnico, quanto o conhecimento da causalidade, né? Da etiologia, como que eu vou tratar para recuperar, né, a saúde do paciente, né? A questão de você tem que trabalhar, né, num ambiente calmo, né? Então você tem que ter uma tranquilidade para você estar trabalhando. E eu falo que endodontia, né, não adianta você trabalhar conversando, cantando alto, né? Você tem que estar concentrado para estar fazendo aquilo, né, bem feito, porque igual muitas vezes a gente não vê o que a gente está fazendo. Então, se eu não tiver uma calmaria, uma tranquilidade, para eu sentir o que eu estou fazendo, né, então eu tenho que ter calma, tenho que ter uma organização, concentração, né, que me permita proporcionar para o paciente um tratamento adequado, né, do início ao fim.
E além disso, né, o que eu falo, que a gente precisa de ter também humildade. Humildade para a gente saber reconhecer, né, se eu estou em condições, né, de proporcionar um tratamento adequado para aquele paciente, se eu tenho capacidade para estar realizando aquele tratamento ali na hora. Né, porque muitas vezes as pessoas acham, eu acabei e finalizei meu curso de especialização, então agora eu estou pronto, né, para poder resolver qualquer caso, né, e não é bem assim. Então, isso vem com o tempo, com a experiência que a gente vai adquirindo ao longo dos tempos, né. Então, assim, a mão que eu tenho hoje não é a mão que eu tinha há 10 anos atrás. Então, à medida que a gente vai realizando tratamento, vai atendendo os pacientes, né, a gente vai criando mais habilidade, né, vai tendo mais experiência. Então, essa questão dessa humildade, de saber avaliar, né, e se for o caso, passar para um colega, se eu ver que eu não vou dar conta de fazer, né, que às vezes a gente cisma, eu vou fazer, né, é remover um instrumento fraturado, é fazer uma cirurgia, é fazer um retratamento. Então, assim, a gente tem que ter essa humildade para saber, olha, em que ponto que eu estou, eu tenho condições de beneficiar meu paciente com esse tratamento, né, eu tenho capacidade, competência, né, de conhecimento, técnica, né, científica, para poder proporcionar, né, um bom tratamento para o meu paciente, né, e aí eu sempre lembro de uma vez, né, que nós tivemos na Liga de Endodontia, discutindo, nós recebemos profissionais endodontistas, para poder falar um pouquinho para os alunos, e eu nunca esqueço da fala, né, da Mariana, que ela falou assim, que às vezes, quando a gente, né, tá se achando demais, né, Deus vai lá e puxa a perninha da gente, sempre acontece alguma coisinha, né, de errado, assim, fala, não, pode deixar que eu faça, isso aqui eu resolvo, às vezes, né, Deus vem e dá aquela sacudida na gente, fala assim, opa, peraí, não é bem assim não, você não é isso tudo aí não. Então, essa questão da gente ir com cuidado, né, ir com calma, com organização, seriedade, né, ter essa tranquilidade e humildade. Porque aí a gente vai conseguir, né, passar isso tudo para o nosso paciente e ganhar a confiança dele, né, do paciente e dos outros profissionais também. Então, assim, né, eu acho que é esse conjunto de valores. É até interessante porque, né, às vezes a gente está se achando, eu falo que na endodontia a anatomia ela é soberana, né, a gente às vezes pega um caso da anatomia super complicada e tem pessoas que acham que a gente é Deus, né, vai resolver tudo. Então, tem um certo limite ali que a gente vai conseguir resolver o caso também. Então, essa questão da humildade é um fator assim, essencial. E também, se errar, admitir o erro e aprender com o erro. Né? Por que eu errei nesse caso? Por que a lima fraturou nesse caso? Ou eu utilizei demais, ou eu, né, a ponta da lima ficou presa e fraturou ali dentro do canal radicular. Então, aprender com os erros também. Eu acho assim, essencial isso na endodontia. Né, porque eu falo, só erra quem faz na endodontia. É isso. A próxima pergunta é a seguinte: mecanizados ou manuais? Na concepção de vocês, qual é o melhor? Tem o melhor? Não tem? O que vocês podem dizer pra gente com relação a isso? E aí eu gostaria que a Suelen começasse, depois Carol e por último Arlo. Então, eu até brinco, né, com os meninos na aula que eu dou para eles de mecanizados e de manuais. Pessoalmente falando, se eu pudesse usar mecanizado sempre, eu usaria. Mas não é porque, né, assim, que eu poderia usar, que eu vou largar a mão dos manuais, não. Então, assim, é uma coisa que eu sempre tento passar para eles, né, a minha experiência, né, o que eu acho, assim, que facilita, né, o nosso trabalho também, não é achar, os mecanizados vieram, né, para a gente poder ganhar mais tempo, né, para poder estar trabalhando. Então a gente ganha tempo na sessão de endodontia. Antes a gente ficava 3, 4 horas para conseguir instrumentar. Hoje a gente consegue, né, reduzir o nosso tempo de trabalho. É benéfico para o paciente, é benéfico para, né, para nós, né, questão de recurso também, né, financeiro. Então a gente pode atender mais pacientes, ótimo, né. Mas as ligas, né, mecanizadas são limas que têm melhor qualidade, melhor flexibilidade, que nos proporciona trabalhar em canais, né, mais curvos, facilita, né, o nosso trabalho, facilita, né, mas o que eu falo assim sempre, mas não é só que a gente tem eles aí que a gente vai abrir mão dos manuais, sabe? Então, assim, eu gosto muito de trabalhar utilizando os dois, né, de forma híbrida. Então, eu acho assim que os manuais, eles continuam sendo essenciais, né, até para a gente poder fazer o início, né, do tratamento endodôntico, a exploração dos canais radiculares, para a gente sentir o canal. Então, desde este momento, até eu conseguir abrir um espaço para eu conseguir entrar com o mecanizado de uma forma mais fácil, sem forçar demais, para não ter problemas, né, posteriormente de fratura de limas, né, por exemplo.
Então eu falo assim, é ótimo, é ótimo. Então assim, é unir útil ao agradável. Eu acho que os manuais, né, não vão sair tão cedo assim. A gente sempre vai estar trabalhando, né, de forma conjugada, né, com tanto o manual quanto com o mecanizado. Mas se eu posso, né, trabalhar com o mecanizado, aí ele vai realmente me ajudar, né, por todos esses fatores, né, que eu coloquei tempo de trabalho, né, redução, mas eu tenho que saber também, né, como utilizar e como melhorar, porque eu vou ganhar tempo no meu trabalho, vou reduzir as sessões, mas por outro lado eu vou ter menos tempo de contato da solução irrigadora, então eu vou perder naquela, né, na ajuda que eu tinha, né, da solução irrigadora em contato com os canais radiculares. Então, assim, nem tanto para um, né, nem tanto para o outro. Usando os dois conjugados, eu acho que é bacana. Tanto é que a gente vê vários profissionais, né, endodontistas renomados, se a gente for acompanhar os protocolos, né, de uso de cada profissional, né, nas instituições ou nos centros de pesquisa, a gente vê, né, que às vezes tem o protocolo da empresa, né, e aí cada um adequa a sua realidade, assim, né, adapta, né, para como que é mais fácil para utilizar, como é que eu vou facilitar para entrar com a próxima lima. Então a gente vê que apesar, né, dos mecanizados ter todo o seu potencial de facilitar, né, até a obturação depois, né, com cones únicos, o que acontece? A gente sempre vê, né, que até os profissionais mais renomados, gabaritados, com experiência, eles acabam, né, adequando, adaptando ali, sempre inserindo uma lima manual, né, ajudando ali nos protocolos. Então eu acho assim, vamos usar, né, os manuais, sou fã, adoro, mas os mecanizados, mas também faço uso também dos manuais, então acho que não vou largar os manuais de lado, não. É utilizar os dois de forma associada, né, tentando equilibrar onde que cada um vai estar me beneficiando, né, saber utilizar e saber fazer essa adaptação. Eu acho que essa dualidade, ela não deveria nem ser pontuada dessa forma, né? Não é um versus o outro, eu acho que é um complementando o outro, né? Eu acho a instrumentação mecanizada, ela veio para ficar, eu acho que também não adianta a gente lutar contra isso, né? Ela veio com materiais que são superiores, a gente tem uma maior segurança com esses materiais, a gente tem uma maior facilidade com anatomias complexas, inclusive na própria curva de aprendizado do aluno, né, seja ele na graduação ou na especialização, é uma curva de aprendizado menor do que o manual, mas eu acho que a gente não vai chegar no ponto em que a instrumentação manual ela vai ser abolida, sabe? Eu acho que a gente tem essa sensibilidade tátil com o manual, é importante no início do tratamento, para você se familiarizar com a anatomia, para você explorar mesmo os canais, aqueles movimentos de exploração. O rotatório ele não faz aquilo, você não tem, tanto o rotatório quanto o reciprocante, enfim, o automatizado, você não tem a sensibilidade tátil, né, desse início do tratamento. E eu até converso com alguns alunos sobre isso, que o mecanizado, ele ajuda demais a hora que o canal tá ganho, né, a hora que a sua anatomia já foi vencida, então que você já conquistou a sua patência normalmente, né? Existem mecanizados para se conquistar a patência, mas a grande vantagem e ganho de tempo do mecanizado é na modelagem, né? Na modelagem que você vai fazer, então você substitui aquela instrumentação depois de que você já tem a patência por um instrumento, né, que vai modelar melhor os canais do que um instrumento manual. E aí você ganha tempo, né, porque você utiliza de conicidade e ponta de instrumentos diferentes dos manuais que a gente tem disponível para ganhar mesmo esse volume na instrumentação. Então eu acho que é importante para que a gente também não ache que o instrumento automatizado ele vai resolver todos os casos, que eu não preciso de mais nada além do automatizado, não é assim que funciona. Então eu acho que ele é importante para a gente ganhar o tempo de sessão e a segurança nessa parte
onde na modelagem, onde o canal já está patente, onde já está ganho, mas ele não vai substituir a sensibilidade tátil. E é importante também a gente lembrar que os sistemas automatizados, a gente precisa conhecer o princípio disso, não é? Não é um sistema que a indústria venda para a gente que você vai aceitar isso do jeito que eles querem, né, que você faça. Então, o conhecimento dos princípios do automatizado, ele é importante para você não se tornar um refém da indústria desses instrumentos, inclusive podendo modificar essa sequência mesmo, inserir os instrumentos manuais, complementar. A gente fala muito lá com o pessoal na clínica de complementar a instrumentação rotatória, né, ou reciprocante que seja, com o manual. Então, o automatizado, ele é de grande valia. Somos fãs, não existe endodontista que trabalhou com o manual que não seja fã do automatizado. Eu acho que ele veio para agregar muito. Eu até falo que quem não gosta de automatizado, na verdade, não sabe utilizar, porque ele veio com, assim, uma mão na roda mesmo para quem fazia essa instrumentação toda manual. Mas eu acho que ele ajuda principalmente na modelagem. Então, a parte de desinfecção, tanto é que existem hoje métodos auxiliares nessa desinfecção para que a gente consiga compensar esse ganho de tempo do automatizado, né, para que a gente consiga compensar, por exemplo, utilizar protocolos de irrigação diferentes, com ultrassom, para que a gente tenha o ganho dos dois lados, né, porque não é só vencer o canal, eu tenho que lembrar que aquele canal está infectado e o motivo por eu estar tratando aquele canal, né? Então, eu acho que uma coisa não vai existir sem a outra, sabe? Uma coisa não vai substituir a outra. Eu acho que a gente tem no arsenal uma coisa a mais para trabalhar, uma coisa a mais para conhecer, para ajudar a gente durante o tratamento. É isso. Então, a professora Carolina e a professora Suelen já expuseram aí, eu concordo com tudo que elas falaram, né? Só para reforçar, principalmente a professora Carolina abordou aí que nunca vai ser uma coisa ou um ou outro, né? Por mais que goste do mecanizado, o manual ele vai ter que estar sempre ali presente, junto também, se for para escolher entre fazer um todo manual e um mecanizado, né? Eu creio que a maioria vai estar pelo mecanizado, porque o mecanizado ele simplificou a vida do endodontista, né? Simplificou a vida do endodontista, diminuiu aí os erros, as iatrogenias, né? Então conserva mais a anatomia do canal reticular, né? Quando a gente usa da forma adequada. Mas eu acho que você dominar a cinemática manual ali, que não adianta você saber utilizar o mecanizado, mas se você está diante de um canal atrésico, se você está diante de um canal calcificado, você não consegue vencer aquela calcificação. Então, de nada adianta saber utilizar somente o mecanizado e não dominar o manual. Na minha concepção, eu vejo assim. Excelente, pessoal. A próxima pergunta é a seguinte: quero seguir carreira na área de endo. Por onde começar? Então, para quem quer seguir na endodontia, eu acho que um passo primordial é investir em equipamento, né? Primeiramente, olhar um curso, né? Se realmente quer ser endodontista, olhar uma especialização, ou se está na dúvida ainda, fazer um aperfeiçoamento, um curso de curta duração, para ter mais familiaridade com a área. Agora, eu acho essencial a pessoa investir em equipamento e buscar conhecer mais sobre a área, ter as competências que a área exige, né, que é paciência, persistência e buscar um constante conhecimento ali e treinamento, né, que uma pessoa que quer ser endodontista, ela tem que ter em mente que ela vai ter que treinar bastante. Então, tem muitas pessoas que a gente vê que não gosta da prática laboratorial, eu presencio isso, principalmente em curso de especialização. Às vezes a gente pega aluno que já quer ir direto para a clínica.
mas aí não tem uma vivência ali, não sabe nem a cinemática dos instrumentos direito. Então, assim, a pessoa que quer ser endodontista, ela já tem que ter em mente isso, que ela vai ter que ter um treinamento exaustivo. Complementando, né, um pouquinho o que o professor Arley falou, eu falo assim, se o aluno, né, se o profissional, antes de ser profissional, vocês que estão aí na graduação ainda, já perceberem na graduação essa vontade de seguir para a área da endodontia, né, que vocês já procurem, então, aproveitar esse momento da graduação. Então, por que eu falo isso, né? Porque na graduação, vocês têm oportunidade que, por mais que vocês tenham que, né, realizar estágios, realizar atendimentos, talvez de áreas que vocês não têm tanta afinidade, né, tentar reabilitar o paciente, até aquele ponto de dar alta ao paciente, né, que é o que a gente tem preconizado aqui na universidade, vocês têm condições de estar aproveitando e de também estar realizando mais procedimentos na área que vocês querem, né, na hora que vocês têm mais afinidade, né, então, vai fazer, né, aquele estágio, cumprir o estágio que vocês, né, são cobrados, mas vocês também têm oportunidades dentro da graduação de estar exercitando um pouco mais aquela área que vocês têm afinidade. Então, se vocês já, na graduação, já falam, eu tô gostando um pouquinho, então, né, que vocês já dediquem a partir daí, porque aí, a gente observa essa diferença, né, lá não sei se a Carolina ou a Ali vão concordar comigo, mas a gente já observa essa diferença nos alunos, né, nas turmas. Então a gente já sabe qual aluno que gosta mais, porque aquele dedica mais, ele pergunta mais, às vezes ele te procura mais. E aí a gente sempre, né, dá oportunidade para aqueles alunos que têm um pouco mais de afinidade, que gostam mais, de estar trabalhando mais com a área. Então, assim, né, a gente ajuda, né, orienta todos, mas aqueles que estão sempre procurando a gente, professor, deixa eu fazer esse caso, eu quero fazer isso, né, discutindo casos e procurando, querendo fazer, a gente sempre vai estar apoiando também. E aí, né, na universidade, né, nas universidades hoje em dia, aqui na nossa, tem a liga, né, as ligas acadêmicas, então, é um ponto também interessante para o aluno já estar procurando também e observando se é realmente aquilo ali que ele quer, porque, né, é uma oportunidade que ele tem de estar discutindo um pouquinho mais, aprofundando um pouquinho mais o conhecimento naquela área, né, que só nas aulas da graduação a gente não consegue passar, né, tudo que a gente gostaria de passar. Então, as ligas também são um momento, né, do aluno ele estar observando, estar aprofundando conhecimento, vendo se é realmente aquilo ali que ele quer, né, e aí, com isso tudo, ele vai estar criando possibilidades de estar treinando, de estar indo para o laboratório, fazendo hands-on, né, tem as disciplinas eletivas, né, que também são outros pontos que o aluno ele pode estar procurando ali para estar, né, criando um pouco mais de habilidade, treinando um pouco mais, né, como o professor Arley falou, a parte de laboratório às vezes é um pouquinho chata, mas é preciso para você poder ir para a clínica com segurança. Então, quanto mais você treinar no laboratório, mais habilidade você vai ter para poder ir depois para a clínica com mais segurança, né, e a gente, então, esses alunos que já, desde a graduação já procura, a gente consegue orientar, né, criar oportunidades para ele estar trabalhando, fazendo mais casos, indo para lá, para laboratório, seja trabalhando na liga, seja em horas, né, extras, por exemplo, fora da grade curricular dele, eu quero treinar, vão lá, a gente seleciona bem, a gente vai para o laboratório, a gente ajuda vocês a corrigir o que está fazendo de errado, para poder ver o que precisa melhorar, né? Então, se vocês já tiverem essa oportunidade, então já comecem a procurar desde a graduação, né? E aí vão ter projetos de pesquisa, tem projetos clínicos, tem projetos né, que a gente consegue fazer, né, na pré-clínica. Então, isso tudo já ajuda a vocês a estarem tendo esse gostinho. E, querendo ou não, saindo da universidade, vocês já saem, né, como competência, para, né, ir para um laboratório. Eu formei, vou abrir meu consultório. Ainda não estou fazendo nenhum curso de especialização, mas vocês já têm capacidade para atender como cirurgião dentista, né? E vocês saem daqui, pelo menos aqui na universidade, em outros, né, creio que também, com condições de fazer endodontia, né, de dentes anteriores, né, de dentes uniradiculares, pré-molar, alguns casos de molares, né, a gente tem contato com alunos que já formaram e falam, olha, professor, eu estou fazendo aqui, olha o caso que eu fiz, bacana, legal, e a partir daí, fala assim, e aí, o que vocês, né, que vocês acham que eu faço agora? Aperfeiçoamento ou especialização? Então, se você já sentiu durante a graduação que a endodontia é uma área que você gosta, que tem afinidade, você já teve a oportunidade de trabalhar, de dedicar, vai para o consultório, ou então, né, ainda não abriu o consultório, está trabalhando numa clínica, ou trabalhando num consultório, né, de uma outra pessoa,
opa, então vai já parte, né, para fazer a especialização, para você ganhar tempo também, né? E aí já, né, sabendo que vai para a especialização, vai ter o treinamento laboratorial de novo, vão ter as aulas teóricas de novo, para depois vocês irem, né, para a parte clínica de atendimento, né? E aí que vai ter, né, a questão do investimento, né, financeiro que vocês vão ter que fazer para poder, porque querendo ou não, como nós falamos, né, a endodontia ela evoluiu muito. E se você quer trabalhar, né, como nós acabamos de falar aqui, né, com mecanizados, né, com sistemas automatizados, você vai ter que investir. E esses é o início, né, dos instrumentos, dos equipamentos que, né, são como base, né, da endodontia. Tem outros mais aí que se com o tempo, né, à medida que for criando clientela, né, que for ganhando dinheiro, e você vai ter condições de investir cada vez mais para melhorar, né, tanto os tratamentos que você está realizando, né, como melhorar para você, né, com a questão de visualização, como por exemplo, depois, né, você tem que ter condições de comprar um microscópio cirúrgico, né, para estar no seu consultório, melhorando, ampliando o seu campo de visão, vai facilitar para você, né, e ajudar na realização dos tratamentos. Eu não tenho condições de comprar, né, um microscópio. Tem lupas hoje em dia que a gente pode estar utilizando, né? Então, sim, existem equipamentos que vão estar, né, ajudando. Eu vou comprar ultrassom. Então, são vários. Então, assim, a dedicação, né, por onde começar na endodontia? Aí eu falaria desde a graduação, né, se vocês ainda estão na graduação e têm oportunidade. Se não, ir para a especialização e aí procurar, né, como falar assim, vamos dedicar, então vamos fazer um curso de especialização e ter consciência, assim, de procurar um curso bom, renomado, né, que você tenha indicações de quem já fez, né, conhecer os professores que estão coordenando, quais são os professores que estão ali, né, ver outros colegas que já fizeram, né, para você fazer um curso, né, que seja reconhecido, né, que seja bem feito e que você vai ter condições de estar, né, trabalhando para poder sair dali um bom profissional. Então vamos lá. A carreira, a gente tem que lembrar que a carreira na área de endo, a grande maioria conhece o consultório, né, especializado nesse tratamento, mas a gente tem outras carreiras possíveis, como por exemplo a nossa, né, a de docentes. Existem outras carreiras ainda dentro da própria indústria de material odontológico, mas de uma forma geral, para que você conheça a especialidade a fundo, né, é preciso estudar, é preciso se dedicar, sair da sua zona de conforto, né? Seja na graduação, onde vocês já têm a possibilidade desse aprofundamento, como aqui na universidade, por exemplo, como a Suelen citou, a liga, né, o acesso aos professores de vocês é muito fácil. Então, quem quer realmente tirar conhecimento da gente, é só vir bater um papo, a gente conversa, mostrar o caso, né? A gente passa um caso, às vezes, um pouco mais complexo, né? Para que a pessoa tenha essa experiência. Então, esse acesso é muito fácil. Então, quem realmente quiser tem que aproveitar essa chance. Porque não há como garantir essa carreira se você não se aprofundar na área, se você não estudar, né? O que a gente vê aqui em graduação, infelizmente, é mais superficial do que a gente gostaria, mas é dessa forma que é necessário para que vocês tenham um equilíbrio com as outras áreas, né? A gente não pode focar muito num conhecimento especializado aqui, porque as outras áreas também precisam passar os seus conhecimentos, a gente não teria uma carga horária suficiente. Então, se você tem um interesse pela área da endo específica desde a graduação, que você se aprofunde desde a graduação, então, através da liga, através de estudos, através de casos laboratoriais e clínicos mais aprofundados, e a partir daí, para você seguir qualquer uma dessas carreiras que eu citei anteriormente, como a docência, ou na própria indústria, ou no consultório nem tanto, mas é interessante que você se aprofunde ainda mais. Então, um curso de aperfeiçoamento ou de especialização, o que define isso é a carga horária desses cursos. Então, um curso de curta duração, né, mais curto seria um aperfeiçoamento, um curso
mais longo seria uma especialização. Aí tem os pesos, né, de investimento. Mas esses cursos, de uma forma geral, vão ensinar vocês a trabalhar com o que há de mais atual dentro da especialidade, daí a necessidade do investimento, né? Alguns cursos vão fornecer os equipamentos, outros vão exigir que vocês comprem os equipamentos para fazer os casos. Se você já estiver atuando em consultório, você vai naturalmente já começar a selecionar casos de endodontia, né, em detrimento de outras especialidades, se é o seu interesse, para que esses tratamentos, você vai ganhando habilidade com eles e a partir daí você vai criando uma clientela, né, como endodontista. A endodontia, a gente tem a vantagem e a desvantagem, né, são as duas coisas de serem tratamentos muito corriqueiros dentro de consultório particular e tratamentos mais específicos. Não é todo dentista que gosta de fazer endo ou que quer fazer endo, né? Então acaba que normalmente quem se dedica a essa área vai acabar fazendo só isso, né? Porque deixa de fazer outros procedimentos, porque são procedimentos mais demorados, mais especializados. Então vai acabar se dedicando a isso. Mas em momento nenhum da sua carreira você vai poder deixar de se aprofundar nos temas, de estudar, de ir atrás de atualizações, sejam elas teóricas ou práticas, né, através de cursos de imersão, congressos. Então, nada disso você vai poder deixar para trás. Você vai ter que ir acompanhando e se aprofundando, e quem tem a possibilidade, o interesse, que comece a fazer isso desde a graduação, já que vocês têm um acesso tão fácil aí a gente e ao que tem de novidade também no mercado. As próximas duas perguntas eu vou saltar, porque acabou que vocês conseguiram abordar de uma forma bem interligada com o que vocês estavam falando anteriormente, tá? Mas aí, se vocês verem a necessidade de complementar alguma coisa durante a próxima pergunta, podem ficar à vontade. A próxima pergunta é o seguinte, então. Área acadêmica e rotina de consultório. Quais que são os prós e os contras de cada? E aí eu gostaria que a Carol começasse, depois Suelen e por último o Arley. Também acredito que nessa situação não exista uma dualidade. A gente não precisa escolher entre um e outro, né? Quem tem a possibilidade e gosta de fazer as duas coisas pode perfeitamente fazer as duas coisas, né? Pode ter o seu consultório e pode dar aula, assim como o professor Arley faz, por exemplo, né? Eu acho que a docência, ela de uma forma geral, ela não vai ser separada dos conceitos da especialidade, né? O fato de você não ter um consultório não significa que você não pratique a atividade clínica, né? No nosso caso, por exemplo, algumas universidades exigem que você tenha uma dedicação exclusiva para docência. E essa dedicação exclusiva significa que você tem que abrir mão do seu consultório particular. Mas não significa que eu abra mão da atividade clínica, né? Tanto é que eu estou lá na clínica com vocês. Eu desempenho este papel também, né? Além dos conceitos teóricos, né? Das pesquisas, dos projetos de pesquisa. Enfim, eu desempenho essa atividade clínica também. Então, eu acredito que essa dualidade, muitas vezes, às vezes colocadas até por alguns professores ou em alguns congressos, ela não tenha que ser exatamente dessa forma. Tem vantagens e tem desvantagens. A docência, eu acredito que você precisa se identificar com ela para que ela flua da melhor forma possível, né? Você ensinar um aluno e estimular nele a afinidade por aquela área não é tarefa fácil, né? Vocês veem que os primeiros contatos com a especialidade
se eles forem frustrados, a gente pode estar desencadeando aí em vocês até uma aversão ao tipo de procedimento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses primeiros contatos, porque eles podem determinar, sim, o futuro de vocês. Então, eu acredito que para que você siga na área da docência, você precisa ter uma afinidade com esse tipo de público, que não é o público de consultório, é o público da academia, o público aluno, né? Então, você precisa se identificar com esse tipo de público para que essa experiência seja o mais inspiradora possível e de boa trajetória, porque a gente está inspirando pessoas, né? A gente está ensinando pessoas a seguirem o ofício que a gente gosta tanto. Então, não adianta só eu gostar de endodontia, eu tenho que despertar em vocês também um interesse pela área, né? Isso, o consultório, ele acaba que a atividade clínica remunerada, que é o consultório, ele é como uma atividade muito familiar para nós cirurgiões dentistas, né? Muita gente inicia a faculdade já pensando no consultório que vai montar ao final. Então, ela é muito natural para a gente. Então, ficar no consultório tem as suas vantagens e as suas desvantagens. A vantagem é porque essa atividade clínica, ela é natural para a gente, né? Vocês desenvolvem isso durante a universidade e depois é uma continuação com um aprofundamento, né, através do paciente no consultório, mas tem a desvantagem também, que eu particularmente vejo isso, já tive consultório, né, já pratiquei a atividade clínica remunerada, até conversei com o Arley sobre isso outro dia. A pressão do paciente, né, a pressão por você tirar o seu sustento, a sua renda daquilo, às vezes ela pode entrar em conflito, né? Pelo menos eu me senti assim, porque era uma coisa que eu gostava muito de fazer, mas aquela pressão por conseguir pacientes e por desenvolver a atividade em tal tempo, porque tudo isso envolve custo, envolve dinheiro, né? Você vai obter a sua renda daquilo. Isso era um pouco desgastante para mim e é uma coisa que o consultório hoje, se ele voltar a fazer presença na minha vida, né? Vai ser junto com a docência como um complemento, porque essa pressão pela renda, ela me incomodava bastante. Então, acho que tem vantagens e desvantagens, acho que você tem que ver o que é importante para você, o que você valoriza, o que você não valoriza, né? Tem gente que vai valorizar o custo do tratamento, o tanto que vai render de valores no final do mês, tem gente que vai valorizar a preferência, a habilidade. Eu acho que o importante da conversa aqui é a gente saber que existem as duas possibilidades, né? Que é possível se escolher tanto uma quanto outra ou as duas, né, se for o caso, e eu acho que independente do que se escolha, a gente tem que se dedicar para fazer aquilo da melhor forma possível. Complementando, né, um pouquinho do que a professora Carolina falou, né, assim, como, né, qualquer outra situação, né, tudo vai ter, os dois, né, vão ter suas vantagens e suas desvantagens. Como a professora, né, Carolina falou, vai muito da afinidade, né, da pessoa. Eu já vi muitos alunos, né, passando por aqui e falando, nossa, eu nunca daria para dar aula, eu não tenho dom, eu não tenho, às vezes, né, fica nervoso, ansiedade, estressado para apresentar um trabalho na frente da sala para um colega. Falar, não, eu gosto de clínica, eu não dou para isso, eu não tenho afinidade, eu não me dou para poder estar ali falando, estar estudando, apresentando, né, porque na docência você tem que ver, tem os dois lados, né, tem a parte que você tem o lado da teoria, que você tem que ir lá, tem que ministrar, e tem a parte prática, né, pré-clínico e clínico. Então, a gente, né, permeia nesses 3 âmbitos aí dentro da docência. E na docência, né, querendo ou não, você tem a possibilidade de estar trabalhando, né, no ensino, na extensão,
na pesquisa, né, estando na pós-graduação ou não, né, e estando, né, no meio da universidade, você ainda vai estar trabalhando também com parte administrativa em algum momento, né, então vai te chamar para isso. Já no consultório, né, você vai estar trabalhando, né, e aí tem todo, como a professora Carolina colocou, aquela questão de ter um pouquinho de paciência para quem está começando, para poder, né, fazer o seu nome, a sua clientela, né, conseguir, né, indicadores, né, pessoas que vão indicar paciente para você. Só que aí eu queria fazer uma ponderação, né, aqui, por exemplo, como, né, a professora Carolina falou, uma coisa não exclui a outra, dá para você ser docente e ter consultório, né, o professor Warley, né, tá com a gente aqui hoje como substituto, mas a gente também tem professores na casa que, né, são professores já efetivos, mas que também trabalham no consultório, né, e aí faz essa ponderação, né, nessa questão. Então, a gente pode dar aula, e eu posso ter meu consultório? Posso, mas aí eu vou ter que solicitar a quebra da minha dedicação exclusiva. E o que isso vai repercutir para mim? Vai repercutir no meu salário, né? Aqui na universidade, a gente dando aula, então eu fico por conta, né, dos alunos, então eu fico por conta do calendário acadêmico, eu tenho que vir ministrar minhas aulas, como eu falei, teoria, prática laboratorial, prática clínica. E aí eu falo assim, a gente tem que gostar de fazer isso também, porque não adianta falar assim, eu vou lá para dar aula porque é um cargo que vai me dar uma certa estabilidade financeira, porque eu sei quanto que eu ganho, né, no final do mês, então isso me dá uma certa estabilidade, uma certa tranquilidade, porque querendo ou não, no início de mês, meu salário cai na conta, tá lá. Mas se não fizer com gosto, se não fizer por amor, vai ser uma coisa que vai te deixar frustrado. Então você tem que procurar, né, aquilo, qual dos dois? É aquilo que eu que eu gosto de fazer. Eu adoro, né, de estar com vocês na docência. E aí um lado positivo que eu acho na docência é isso, que ela muda constantemente, né? A cada 6 meses entram novos alunos, então ela tem uma dinâmica muito interessante. Então é dinâmica de estar, né? A gente ensina para vocês, mas a gente aprende muito com vocês também. Então aquela questão, aquela relação que a gente tem com vocês, né, a cada semestre, então são casos diferentes, alunos diferentes, com dificuldades diferentes, né, outros a gente já vê se superando, outros já sobressaem em relação, né, aos colegas, então é muito dinâmica essa lado, né, da docência. E isso é que me desperta, e essa possibilidade, hoje eu estou aqui dando aula teórica, amanhã eu estou no laboratório, outro dia eu estou na clínica, tem um caso interessante, vamos discutir, vamos fazer. E como a professora Carolina falou, não quer dizer que eu estou na docência, mesmo que seja por dedicação exclusiva, que eu não tenha consultório, que eu vou deixar de fazer. Constantemente nós estamos ajudando os alunos, seja na hora do diagnóstico, na hora da anestesia, do isolamento absoluto, da abertura coronária, da localização dos canais, às vezes canal entupiu para conseguir fazer patência, para conseguir obturar, para conseguir instrumentar, para remoção de instrumento, né, para remoção de pena. Então, assim, constantemente vocês devem observar, né, na clínica, a gente não fica parado, a gente não fica, né, só lá olhando para vocês, a gente, vez ou outra, né, hora ou outra, tá sempre, tanto é que faz filas, né, vocês aguardando, pelo auxílio de um professor, então a gente sempre está sentando, né, um pouquinho na cadeira de um, na cadeira de outro, tentando ajudar a solucionar. Então acaba, querendo ou não, a gente acaba praticando, e não tem como não praticar. Fora isso, a gente, né, eu também falo que, né, por mim, constantemente, também, toda oportunidade que tem, eu gosto de estar lá no laboratório, abrindo o dente, né, abrindo, melhorando, até para conhecer os sistemas novos, a gente vai lá, compra os sistemas, tenta conseguir, para poder ir treinando também sistemas novos, né, como o professor Arla, a gente tem que estar sempre atualizado para estar debatendo com vocês. Isso é bom também porque vocês nos instigam a correr atrás, né, então a gente tem que estar participando de congressos, de eventos como a SBPQO, querendo fazer pesquisa, então você está envolvido no meio de tudo. Isso é muito bom, porque é muito dinâmico, você não fica parado. Esse eu acho que é o lado mais positivo da docência. E no consultório, né, você também vai ter o lado dinâmico dos casos, né, cada hora é um paciente, nenhum paciente é igual a outro, nenhum dente é igual a outro, então vai ter aquele desafio diário, né, casos diferentes que você vai querer tratar da melhor maneira possível. Só que eu já falo assim, eu acho que eu não conseguiria ficar no consultório, né, porque querendo ou não, você vai ficar no consultório, vai ter a sua rotina de atendimento, horário de atendimento, e você, querendo ou não, né, para conseguir chegar no final do mês, né, fechar com um saldo positivo, porque você tem manutenção do consultório, tem os gastos de secretário, de água, de luz, telefone, material,
né, às vezes, no início, né, do consultório, você fala assim, não vou ter uma secretária agora, vou atender sozinho, né, de início, às vezes faz, aí de conseguir ver o seu almoxarifado, como é que está de material, de comprar materiais, né, de fazer o investimento em você, né, adquirindo os materiais, os instrumentais que você precisa, então tudo gera gasto. E aí você tem que colocar isso na ponta da caneta. Então, aí você vai ter que render mais no consultório e acaba trabalhando, né, um tempo maior, né? Então, às vezes, a gente trabalha com vocês lá, a gente tem uma carga horária na docência que a gente tem que cumprir, é o máximo que a gente pode cumprir frente a vocês, 20 horas, né, que é hoje, que a lei permite. Então, eu posso ficar, né, dando aula de frente ao aluno por 20 horas só semanais. As outras 20 horas é para preparar, para estudar, para pesquisar, para fazer extensão, né, para aplicar prova, para corrigir prova. Então, a gente tem esse tempo de descanso. Já no consultório, não, você tem que estar ralando, né? Às vezes eu vejo colegas, né, trabalhando de manhã, de tarde, até altas horas da noite, justamente para o quê? Para conseguir compensar isso, né? Ganhar um valor no consultório que pague as contas e te dê, né, um saldo positivo, que te dê um valor, né, que você no final do mês, né, se esteja satisfeito com aquilo que você está ganhando. Às vezes, né, às vezes não, muitas vezes, né, você no consultório vai até ganhar mais do que a gente como professor, né? Mas aí vai estar lá trabalhando também, correndo atrás, trabalhando mais pesado no consultório. E aí é que fica, né? Então, às vezes, você tem, né, uma tranquilidade um pouco a mais aqui na docência, mas ganha menos. No consultório, você vai ter que trabalhar mais, né, para poder ganhar mais. E o que eu acho ruim, né, no consultório, além disso, é de você ficar, né, essa questão de ficar discutindo, debatendo, você fica mais calado, né, ou mais sozinho, né, você não tem aquela... Porque quem vai estar com você é o paciente, ele não vai estar podendo conversar, é diferente da gente com vocês, né? Então, toda hora a gente está conversando sobre um caso, discutindo um caso com o professor, com o aluno, né, discutindo casos integrados. Então, eu acho esse lado dinâmico da docência muito bacana, né? Mas isso tudo vai da afinidade, como eu falei. Então, tem gente que fala assim, por mais que você falou tudo isso, Elison, não me interessa, eu não me dou para isso, eu não me vejo, né, dando aula, fazendo pesquisa, escrevendo, corrigindo prova. Isso é chato, né? Eu quero ir clinicar, eu quero pegar, resolver, atender vários pacientes, né? Então, aí vai ser a opção, aquilo mesmo de afinidade, o que cada um gosta, vai gostar de fazer, né? E só tem que compreender que né, independente de qual lado você, né, decida seguir, né, vai ter os seus lados positivos e negativos. Agora, eu estou no consultório, mas eu queria estar lá também na faculdade. Tem as condições, a gente tem, né, professor voluntário, que pode estar ajudando na faculdade, professor substituto, e você pode também, né, fazer concurso para professor efetivo, né, como eu falei, e aí tá no consultório, né, e na faculdade, aí nos momentos que não estiver dando aula, você pode ir para o seu consultório, né, e o principal é isso, é você sentir o que te deixa feliz. E aí, se o consultório te deixar feliz, você vai trabalhar bem. Se a faculdade, ser a docência te deixar feliz, você vai trabalhar bem. Então é isso que você tem que ver. O que te deixa feliz? Porque aí o resto vai. Agora, se você trabalha meio incomodado, aí você já tem que ver o que está te incomodando para, né, poder não ficar ali, porque senão às vezes você acaba largando até mais cedo a profissão, ou desistindo, igual a gente vê também casos de colega, fazia, e chegou em um momento da carreira, até cedo, e lá desistiu, não abriu mão, não era isso mais que eu queria, não estava gostando, né? Então aí você tem que sentir o que é que te deixa feliz para você optar por seguir. Eu concordo aí com a professora Carolina e a professora Suelen, elas expuseram muito bem, né? E eu acho que o segredo de tudo é você estar bem no que você faz. Eu dou até como exemplo o meu caso. Né, quando eu estava na graduação, eu era bolsista de iniciação, gostava da pesquisa, mas eu não sabia bem como que era aquele ritmo de consultório. Então eu quis experimentar, né? Saí, fui trabalhar no consultório, e aí, ao longo desses anos eu pude perceber o seguinte: eu sou aquela pessoa que não consigo ficar só no consultório. Então aquele ambiente ali de 4 paredes, né, a professora Carolina falou muito bem da pressão do paciente, o que você ganha, o seu saldo pode oscilar, né, de um mês para o outro. Um mês você pode ganhar bem, outro mês você já pode ficar um pouco abaixo. Então isso é uma desvantagem que eu vejo. Eu adoro o consultório, mas eu sou aquela pessoa que não sou feliz só no consultório. Então eu acho assim, quando eu estou na docência, o que eu faço no consultório eu tenho a possibilidade de fazer com vocês, além de ensinar vocês, né, contribuir na formação de vocês, estou contribuindo juntamente com vocês, fazendo a diferença ali na vida do paciente. Então eu acho que a docência ela tem esse lado bem positivo,
né, que às vezes é o que a professora Carolina falou, não existe essa dualidade, a gente pode fazer as duas coisas, e eu acho que na docência a gente consegue desempenhar bem, né, o que você faz no consultório você consegue fazer ali na docência, pondo a mão na massa junto com vocês. Mas o que eu vejo é isso. Uma coisa também na minha concepção complementa a outra. Então, estou lá no consultório, mas estou na docência ali também, estou sempre estudando, estou sempre por dentro, fazendo pesquisa. Então, eu vou estar sempre à frente ali do que está saindo também. Então, eu acho que é assim, uma coisa vai complementando a outra, mas o que é primordial é a pessoa se sentir bem no que ela está. Né? Então não é porque eu estou no consultório, estou no consultório só porque quero ser dentista, quero atender, às vezes nem gosto daquilo ali. Então eu acho que você deve amar o que você faz, acima de tudo. Pessoal, para a gente finalizar, eu gostaria de saber de vocês se já teve algum caso que vocês fizeram, seja enquanto professores, né, na docência, acompanhando algum aluno, ou sei lá, no próprio consultório, que marcou e que vocês queiram comentar para a gente. E aí eu gostaria que dessa vez o professor Warley começasse, depois Carol e por último Suelen. Olha, tem um caso que me marcou muito, foi até o que eu comentei no início, né, quando a gente erra, a gente deve ter humildade para assumir o erro, né, e arcar com o erro. Então, às vezes as pessoas me encaminham casos. Eu peguei um caso uma vez que foi uma iatrogenia, o paciente ele ia perder um dente anterior, ele teve uma perda óssea significativa na vestibular, dente com mobilidade, só estava segurado ali pela tábua óssea na palatina mesmo. Então foi um caso que eu peguei e expliquei o paciente, sou bem às claras com o paciente, né? Vamos tentar solucionar esse caso, mas pode ser que não dê certo, né? Eu acho que isso é essencial, a gente expor os riscos e benefícios para o paciente sobre o tratamento, e foi um caso que estava como perdido praticamente. Então a gente fez, era uma perfuração, então o profissional ele foi abrindo o dente, procurando o canal com a broca. A gente fala muitas vezes com vocês, né, vamos procurar o canal, mas é com ponta de ultrassom, com a sonda endodôntica. Então, houve uma perfuração no nível do terço médio, mais ou menos. Ali o paciente ele foi perdendo o osso. Eu estava como perdido, então eu consegui recuperar esse dente. Inclusive, eu preservo esse caso. Houve uma neoformação óssea ali, eu atuei juntamente com a buco, a gente fez uma enxertia óssea ali, colocou membrana e a gente conseguiu devolver para o paciente, né? O que eu acho que é marcante na endodontia, assim, é que a gente salva o dente. A endodontia ela veio para salvar o dente da exodontia. Então foi um caso que me marcou bem. E o paciente ele é grato até hoje, onde ele me vê na rua, minha cidade é interior. Então onde o paciente vê, está no supermercado, ele, meu dente está aqui na boca. Então é gratificante isso para a gente. Então foi um caso que me marcou muito. Bom, são vários casos, né? O Arli estava falando aí, me veio na memória, assim, pelo menos uns 5 marcantes, assim, de erros, né? Não existe endodontista que não tenha tido um acidente, uma complicação, até porque a gente se propõe a fazer, né? Quem se propõe a fazer vai ter algum caso nesse sentido, e eu acho que o legal está em superar isso, né? Seja dividindo com o paciente o que aconteceu, ou tecnicamente melhorando o caso. Mas 2 casos me vêm à cabeça, assim. Um caso ainda quando eu era aluna de graduação, em que eu fui fazer um pré-molar, e até então eu estava no 8º período, eu acho. Eu tinha pegado somente dentes necrosados. Então, eu não tinha tido contato com uma polpa viva ainda. Então, aquela exposição de polpa, né, onde a gente vê o sangramento, era uma novidade para mim. E eu sempre tive muito medo durante os tratamentos de dentística da exposição pulpar. Então era uma coisa que eu evitava e naquele momento eu tinha que fazer, né? Tinha que expor. E foi um dente que
eu perfurei a coroa, procurando, né, o canal com a anatomia. A anatomia na minha cabeça não estava consolidada, e acabei perfurando, e foi um caso assim que durante a graduação, apesar de eu ter o respaldo dos professores, me tirou o sono assim por várias noites, porque era um caso de polpa vital por indicação protética. Então, na minha cabeça, eu tinha destruído a possibilidade do paciente de fazer uma prótese, né? Até que eu conversei com os professores de prótese, os professores de endodontia, e, né, hoje eu vejo, com toda a experiência que a gente vê, nada mais é do que uma perfuração em coroa que foi resolvida facilmente com um ionômero de vidro, mas aquela situação me despertou assim que não é tão simples quanto a gente imagina, né? Então, os cuidados, eles precisam ser tomados, o conhecimento precisa ser adquirido para que a gente se aprofunde nos procedimentos. Então, aquele meu primeiro contato com a polpa viva também foi o meu primeiro contato com a perfuração. Então, foi uma coisa que me marcou. E um outro caso já como docente, em que eu estava ajudando um aluno, e a gente até brinca no nosso meio que foi piscar, né? A gente é igual filho, né? A gente piscou, pode acontecer um acidente. Então, um paciente com um incisivo central, teoricamente tranquilo de ser feito, né? A gente nunca fala fácil, porque o dente ele pode te surpreender, a anatomia pode surpreender, mas tinha uma tranquilidade naquela anatomia. E por uma inexperiência do aluno e, né, eu acho que uma falta de cuidado nessa situação, e também por um momento que a gente piscou e a alta rotação estava andando, o paciente perdeu esse dente porque ele foi desgastado demais durante a abertura e foi perfurado. Então, aí você coloca o peso, né? Poxa, um paciente perdeu um incisivo central por causa de uma iatrogenia, ele vai ter que fazer um implante. E naquela situação a gente teve que, para apaziguar a situação, já correr atrás do implante para o paciente, para ele, né, foi um erro, né, o paciente que é atendido dentro da clínica lá, da universidade, apesar de estar sendo atendido por vocês, ele é uma responsabilidade nossa. Então, o CRO que está em jogo é o meu, né? É de quem está supervisionando o procedimento. Então, para minimizar o dano, a gente já correu atrás de um curso de implante, para que ele pudesse fazer o implante e a gente minimizar os danos, assim. Mas, nessa situação em específico, ela me marcou porque foi, assim, uma situação em que eu, como docente, né, eu ajudando o aluno, ensinando o aluno, não consegui evitar um acidente desse tamanho em que fez o paciente perder o dente. Mas eu quero deixar claro aqui para vocês é que, assim, apesar dos casos que a gente relata aqui que marcaram a gente, erros e acidentes são comuns na nossa especialidade. A gente não consegue ver, né, exatamente o que nós estamos fazendo. Então, quanto mais a gente estudar, maior a previsibilidade que a gente tem do tratamento, mas erros são comuns. Dificilmente você vai encontrar um endodontista que não fraturou uma lima, por exemplo. Eu não conheço nenhum. Se não fraturou, provavelmente não faz os casos com a mesma frequência que a gente imagina, né? Então, quem está suscetível, quem faz os tratamentos é suscetível a acidentes e complicações. Tanto é que esse é um tema de aula comum aí nos cursos de especialização, nos cursos de aperfeiçoamento, porque é comum de acontecer. Eu acho que a gente tem que estar preparado para reverter os casos. E aqueles casos em que a gente não consegue reverter, a gente dá um suporte para o paciente que seja adequado àquela situação, como aconteceu, por exemplo, no caso do implante. Nossa, como eles falaram aí, passa um filme na cabeça da gente, né? Na hora que pergunta, assim, algum caso, aí passa um filme, vários casos, né?
Mas, assim, na graduação, teve... O que me deixou, não foi nem por causa da complexidade do caso, mas foi, como eu citei para vocês anteriormente, quando eu fui participar de um projeto de pesquisa de iniciação científica, fui ser bolsista, e a gente tinha um consultório, onde a gente faz os atendimentos dos pacientes. Então, eram pacientes de projeto, então a gente atendia fora da clínica integrada. Essa salinha, ela funcionava, o consultório, ele funcionava ali debaixo do prédio da biblioteca. E era um consultório odontológico. E ali, quem trabalhava ali era o professor Janir. Então, assim, o que me marcou foi o dia que ele me permitiu atender sozinha o paciente, sem supervisão dele. Assim, ele falou assim, não, você pode ir lá hoje atender o paciente, né, abrir, fazer um incisivo central e inferior. Era um caso mais simples, não era um caso de complexidade, assim, né? Mas aí ele falou assim, não, você é bolsista, o horário do paciente vai chegar aqui, e ele ia chegar um momento mais no horário do segundo paciente, porque tinha reunião, alguma coisa assim. Eu falei assim, por mais que tenha sido, né, por causa de ter reunião, né, de administrativo, departamento, mas ele poderia ter falado assim, né, vamos suspender o paciente, vamos atender a partir do segundo, né, mas aí o que foi assim, olha, a confiança que ele teve de me deixar atendendo ali, né, ele sabia que se desse algum problema, eu tinha que correr lá para chamar. Então, o primeiro caso foi esse, falou assim, olha, né, a questão de confiança, de ter atendido o paciente. E aí você fica pior ainda, porque você fala, né, aí parece que pesa mais nos ombros, né, fala assim, nossa, eu tô aqui agora sozinha, e aí se eu tava já no 8º período, já tinha passado, né, começou o projeto no 7º, já tava finalizando o projeto, falei, nossa, mas eu vou abrir, né, e fazer patência, radiografar, instrumentar e deixar com medicação intracanal, meu Deus, né, a responsabilidade pesou, né, então isso me marcou, falei assim, olha, eu fiz, né, um caso, não é me sentindo já profissional formada, né, aí isso me marcou por causa disso, da questão da confiança, mas aí, por outro lado, vem a questão da confiança, daquilo que eu falei com vocês, que a gente acha que a gente, né, já tô fazendo demais, né, e querendo ou não, na graduação, aqueles alunos que têm mais afinidade com a área, que fazem mais, a gente é sempre requisitado, né, para poder fazer, olha, tô precisando, eu não quero fazer esse caso, eu não gosto, você faz para mim, do meu paciente, né, você faz aquilo outro, e na minha época tinha, então eu fazia muito ainda, na graduação, né, e todo mundo sabia que eu gostava, então tinha caso, passa para a Suelen faz. E na minha época tinha ainda, funcionava um estágio que participava o aluno que quisesse, lá em Senador Mourão. E aí os alunos davam o nome e montava-se um rodízio, que a gente ficava lá uma semana, de segunda a sexta-feira atendendo. E aí eu fui, né, em uma dessas idas para Senador Mourão, fui atender. E nisso, da turma que tinha voltado de lá, aí um colega meu falou assim, olha, Sueli, eu atendi um paciente que estava com dor, era um incisivo central superior, eu instrumentei, mas não obturei, deixei para você obturar. E aí tá lá com o nome certinho, você chegando lá, eu já falei que você está indo, né, que você fazendo, que você vai fazendo, então, para você fazer. Falei, tá, fui me achando, né. Aí chegou lá, fui olhar, só que o ápice estava muito aberto, né. E aí, na hora de obturar, obturei, o cone tinha ficado bonitinho e tal, só que deu um pouquinho de falha, né, na condensação lateral. E aí, a Sueli falou assim, então vamos, né, fazer uma compactação vertical aqui, né, pesar um pouquinho mais a mão. E nesse pesar um pouquinho mais a mão, na hora que eu fui fazer a segunda radiografia para ver se tinha melhorado a qualidade da obturação, faz uma sobre-obturação. De 1 milímetro, 1 milímetro e pouquinho. Falei, pronto, e agora, né? Todo mundo veio falando assim, a Sueli vai vir que vai finalizar o caso, que vai obturar, ela faz muito, e eu vou lá e justo, né, faço um caso desse. Falei, nossa senhora, nem dormi, né? E conversei com o paciente, questão se ia ter dor, né, que podia ter dor pós-operatória, né, se tivesse que era para procurar, que a gente ainda ia ficar lá para poder, né, tomar medicamento e tal. Mas aí eu falei assim, aí esse é aquele puxãozinho que eu falei com vocês, que às vezes Deus dá, né, no pé da gente, fala assim, olha, não vai com a bola toda não, né, sempre acontece, sempre quando a gente tá se achando mais, acontece alguma coisinha para poder puxar a gente. Então, assim, né, foi um caso que eu também falei assim, nossa, olha pra você ver, né, fui com a confiança toda, e o que eu tinha do outro, deu no que deu, né. E a primeira cirurgia periapical, né, e que marcou também, assim, porque até então, né, na graduação, né, a gente faz muito mais tratamento endodôntico convencional, né, as cirurgias, uma ou outra vocês têm condições de assistir, quando a gente, né, consegue agendar, consegue fazer, faz até usando microscópio para todo mundo, né, para passar na televisão e outros colegas assistirem, né, mas aí foi uma que marca,
né, que também marcou. Então, assim, não, tem vários casos, né, mas eu não citando 3 aqui, exemplos agora. Mas essa questão, eu quis falar desse da confiança, porque nenhuma, eu falei, olha, a confiança, né, tiveram confiança em mim para me deixar fazer. Aí eu fui com confiança demais no outro, deu no que deu. Né, daí eu fiquei, nossa senhora, passou demais, como é que eu vou falar, como é que não faz, né? Todo mundo esperando você resolver da melhor forma, né? E outro, a primeira vez que eu consegui remover um instrumento fraturado do canal radicular, que eu fiz, né? E aí, como professora, eu nunca tinha removido antes, também não tinha equipamentos especiais, porque eram os ultrassons de pério, não tinha pontas específicas. Aí o aluno chega, me chama, aí me chamaram, chama lá da endo. Aí eu vou lá para a pério, o que estavam fazendo? Não sei o que estavam fazendo na pério, quebraram o instrumento lá dentro, falei, pronto. E era uma Protaper manual, se eu não me engano. Aí vai, Sueli, fala assim, meu Deus do céu, né? Primeiro você vai lá, né? Faz o nome do Pai, pede ajuda para Deus e fala assim, né? Me abençoa, guia minhas mãos aqui para eu conseguir fazer. E mesmo sem ter equipamentos, né? Mas assim, tendo conhecimento, aí é que tá a questão, né? Que a gente toda hora, né, querendo ou não, a gente cita aqui a questão de ter o conhecimento, de ter em mente, né? De visualizar quais são as etapas. Nesses casos, o que eu tenho que fazer? Como resolver? Então, primeiro você respira, você concentra, né? Porque também no afobamento não dá certo. Então, é sentar, respirar com tranquilidade e vamos tentar, né? E aí, fomos com todo o cuidado, tentando adaptar os instrumentos que a gente tinha, porque também não tinha instrumentos adequados para o caso, né? Mas vamos tentar. E deu certo, né? Eu falei, nossa, peraí que nós vamos para tirar foto hoje, né? Então, esse também foi o primeiro instrumento fraturado que eu consegui tirar também, e foi bacana. Pessoal, assim, eu não sei nem por onde começar a agradecer, viu? Vocês não só alcançaram, como superaram e muito as minhas expectativas para esse vídeo, esse bate-papo. Se eu escolher ainda é por conta dessa roda de conversa daqui, tá? Inclusive, tenho certeza que muita gente também. Para quem já gosta de endo, vai amar assistir esse vídeo. Eu fiquei, assim, vibrando do início ao fim. Tem o somatório de vocês ainda serem meus professores, né? Então a gente consegue ver de perto aí e pegar um pouquinho da experiência de cada um de vocês. Para quem é de fora também, fique com inveja, mas deu para ver que a endo, ela é realmente maravilhosa, tá? Então só tenho a agradecer a vocês, agradecer também quem está assistindo até aqui, pedir para deixar comentário. Se quiser entrar em contato com os nossos convidados também, ou ver um pouquinho mais do currículo deles, eu vou colocar o nome deles aqui na descrição do vídeo. E fiquem ligados aí para os próximos, tá? Que a gente só está começando com relação às especialidades. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, tá bom? Eu que agradeço. Tchau, tchau. Foi muito bom, Brender. Foi uma satisfação aí dividir um pouco, né, da trajetória aí com vocês, tá? Até mais, muito obrigada pela oportunidade. Né, estamos, né, à disposição, né, para se quiser bater o papo, conversar mais um pouquinho, tirar alguma dúvida, né, alguma coisa que não foi falada aqui, né, estão à disposição aí para poder bater um papo com vocês depois. Digo mesmo, os meus contatos também você pode passar, a gente pode conversar e tomara que tenha inspirado algumas pessoas. Se daqui sair alguém gostando de endo, a gente já fica realizado. Obrigada. Pode ter certeza que vai, Carol. Muito obrigado, pessoal. E para quem está assistindo aí, até a próxima.